Gente, olha essa história, cada coisa que falta ver ainda, que eu não sei não. A Polícia Civil apreendeu vários objetos com símbolo da suástica, símbolos que fazem referência ao nazismo. Nazismo, gente, é uma ideologia que foi escolhida e disseminada por Adolf Hitler, líder do Partido Alemão. O nazismo defendia que a raça ariana era superior às outras raças. Chegou a exterminar cerca de 6 milhões de pessoas, de judeus, na época de 1939. Foi algo terrível. Crianças, mulheres, idosos, adultos, todos assassinados cruelmente pelo Estado. Quem pode concordar com uma coisa dessa? Quem pode glamourizar uma situação como essa? Quem pode querer trazer à tona algo tão dramático? Essa ação que apreendeu esses objetos aqui no DF foi num estúdio de tatuagem que fica em Ceilândia. O responsável pelo local teve que explicar tudo na delegacia. Que história é essa que você está armazenando aqui? Vou falar agora com a Camila Andrade para saber como a polícia descobriu que nesse local tinha tudo isso, né, Camila? Como é que foi que a polícia chegou até todo esse arsenal aí? Pois é, Neila, como você já adiantou, é absurdo, né? É uma questão realmente que é revoltante. Foi uma pessoa que notou, então, todas essas apologias que eram feitas ali no espaço ao nazismo, que denunciou o caso, então, à delegacia. A 23ª Delegacia de Polícia Civil passou a investigar e conseguiu um mandado de busca e apreensão. E ontem deflagrou a Operação Terceiro Reich, que é uma alusão, inclusive, à Alemanha nazista, como era chamada na época, e foi até esse estúdio 88 Tatu, onde apreendeu uma série de materiais. A gente está falando de livros, de quadros, textos, DVDs, uma série de objetos violentos, todos eles com o símbolo da suástica, que é um símbolo nazista. Tudo isso, então, foi apreendido e esse homem agora vai ter que prestar aí esclarecimentos à polícia quanto a esse crime que é a apologia ao nazismo, viu, Neila? O que pode acontecer, Camila, com os envolvidos por armazenar tudo isso se a polícia descobrir muito mais coisa a respeito? Pois é, Neila, eu reforço mais uma vez que a gente está falando de um crime, está previsto no artigo 20 da Lei 7.716, lá de 1989, qualquer tipo de apologia ao nazismo. E lembrando que essa denunciante também diz que esse homem tem uma tatuagem da suástica no próprio corpo e o nome do estúdio é uma alusão ao nazismo, já que 8 é a posição da letra H no alfabeto e duplicada é uma referência àquela saudação nazista a Rei Hitler. Então, já há muitas provas ali que indicam que esse homem cometia esse crime e, se condenado agora com esse inquérito que passa a investigá-lo, ele pode ficar preso de 2 a 5 anos. E como a gente está falando de algo que é realmente inadmissível, não só do ponto de vista jurídico, também moral, Neila, é importante que a gente tenha aqui o exemplo dessa mulher, que ao se deparar com uma situação como essa, notar ali essas referências, fez essa denúncia às forças de segurança, às autoridades. Então é importante que a gente esteja sempre atento a esse tipo de comportamento inadmissível e faça essa denúncia sempre que se deparar com uma situação como essa. Tá certo, Camila, é realmente algo que não dá para tolerar, não. E é incrível como as pessoas perderam a vergonha de mostrar o que é ilegal, o que é ilícito, o que é criminoso. E perderam a vergonha, inclusive, de se orgulhar, de gostar desse tipo de coisa, de propagar, de divulgar. Se você for... Antigamente, isso tudo ficava muito na Deep Web, aquela internet negra que a gente não consegue saber o que tem, porque é difícil você entrar. E lá corre tudo que não presta no mundo, né? Mas hoje você consegue ver isso na internet aberta. Imagina, a gente está falando de um estúdio de tatuagem que fica em Ceilândia, um local aberto, um local muito frequentado, com grande rotatividade, e as pessoas ostentando isso como se fosse uma coisa legal, bonita, correta. E não é. A gente está falando de extermínio de pessoas por outras pessoas. Isso é muito grave e impressionante como a gente não aprendeu isso. Com tudo que a gente passou na Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo isso. Uma ascensão de comportamentos e de ideologias que são desumanas. Obrigada, viu, Camila, pelas informações. Qualquer nova informação é só chamar, a gente entra de novo.